Meu nome é Henrique Toledo, eu sou um jovem cristão e hoje eu vou falar acerca do caso da menina de 10 anos. No momento que Jesus estava para nascer, passou a existir uma lei naquele tempo em que todas as crianças recém-nascidas tinham que ser mortas. E se José e Maria obedecesse à lei e matasse Jesus, nós não teríamos o Salvador da humanidade. Nós não seríamos salvos. Nós não teríamos alguém que viesse e dividisse a humanidade em duas eras. Nós não teríamos um grande homem que todas as religiões olham para ele e dizem: realmente Jesus foi um homem extraordinário. Nós não teríamos o Filho de Deus morrendo em prol de toda a humanidade. Nós não teríamos. Então a gente tem que entender que Jesus é fruto de um nascimento que foi contra a lei. Foi um nascimento escondido. Maria escondeu a sua gravidez, porque naquela época era lei. Adultério é morte. E morte através de apedrejamento no meio da praça. E vai lá explicar que veio o Espírito Santo e que um anjo veio e falou que o Espírito Santo gerou Jesus no ventre dela. Vai explicar para os religiosos daquele tempo isso daí. Então ela poderia ser morta. José poderia ser morto. Mas não, eles esconderam a gravidez. E Jesus veio. Jesus nasceu. Jesus deixou ensinamentos maravilhosos. Com o seu viver. Jesus ele manifestou uma categoria de vida em si mesmo extraordinária, inigualável, muito acima da religião, que nada tem a ver com esses religiosos que gritaram assassina. Nada. Essas pessoas não sabem quem é Jesus. Essas pessoas nunca tiveram acesso ao coração de Jesus. Essas pessoas nunca sentiram o amor de Jesus. Jesus, ele é fruto de um nascimento contrário à lei. As autoridades daquela época queriam matar Jesus. Queriam impedir o nascimento do Cristo. Mas não conseguiram. Ele nasceu. Então, a minha conclusão acerca desse assunto, a minha conclusão é que o Espírito Santo possa soprar no seu coração, possa soprar na sua mente, e possa gerar empatia por essa família, possa gerar empatia por essa criança, que você possa ter o seu coração tomado pela presença de Jesus, do Espírito Santo, e que alguma voz possa se pronunciar dentro de você e que algum sentido possa vir à tona. Mas que nós não possamos condenar a criança, que ela não venha a ser acusada disso, porque o foco não é a criança, o foco é o assassino que fez isso. O foco é a nossa condição como seres humanos e para onde nós estamos indo. Qual é o rumo que nós estamos tomando? O que será de nosso futuro se a gente continuar vivendo assim, seguindo assim? Uma vez perguntaram para um grande filósofo qual é o maior problema da humanidade. Ele respondeu: o maior problema da humanidade é uma pergunta que a humanidade não tem resposta. E a pergunta é: Deus existe? E ele continuou dizendo: porque se Deus existe, existe um jeito de viver que esse Deus diz. Mas se Deus não existe, todos ficam se perguntando até hoje como é que se vive. E se Deus não existe, cada um escolhe as suas verdades. E se Deus não existe, cada um escolhe as suas atitudes. E se Deus não existe, cada um escolhe o jeito de viver, porque ele não vai ter que prestar conta de seus atos. Ele é o próprio Deus, então ele decide o que ele quer. Se Deus não existe. Mas se Deus existe, existe sim um jeito de viver. Se Deus existe, existe sim uma mentalidade de vida. Se Deus existe, existe sim uma maneira de dialogar, de conversar, de refletir.
Mas se Deus não existe, nós chegamos nesse ponto. Nós ficamos brigando um com os outros. A minha é, eu tenho a verdade. Não, você tem. Não, ele tem. Não, ele não, eu não. Todo mundo fica brigando e cada um está fazendo o que quer. E a gente está chegando nessa situação. Eu não sou a favor do aborto. A Bíblia não é a favor do aborto. A Bíblia diz, não matarás. E quando eu penso tudo isso, eu fico pensando no próprio Cristo, que não era para ter nascido, era para ter sido assassinado. Mas que uma mãe contrariou a lei e permitiu que o Salvador da humanidade nascesse para nos ensinar uma forma de viver, um jeito de viver, uma categoria de ser gente igual a ele. Jesus estaria chorando comigo e com você e com a família e com a criança diante dessa circunstância. E cada um na sua experiência de vida, cada um com a sua experiência com o próprio Jesus, poderia tomar uma decisão mediante uma circunstância dessa. Eu confesso que eu busquei e não consegui uma resposta. Eu não consegui uma resposta, eu não consegui me colocar na família dessa criança. Eu não consegui visualizar essa criança sendo a minha filha. Eu não consegui uma resposta. Mas eu me coloco a chorar junto com a criança, junto com a família. Porque Jesus, ele chora com os que choram. Não é o momento de eu me validar dos meus fundamentos religiosos e bíblicos e falar é errado ou certo. Porque ninguém pode agir diante de uma circunstância de uma outra família, de uma outra cultura. Ninguém pode. Ninguém pode dar as decisões acerca do outro. Ninguém pode mandar no outro. Mas a minha resposta para você, como cristão, é que meu coração chora. E que a resposta está em Cristo. A resposta está no Espírito Santo soprando no seu coração, no coração dessa família, no coração dessa criança. Uma coisa eu tenho certeza: Jesus não culpará essa criança. Jesus não condenará essa criança. E a criancinha, que não tem nada a ver com isso, de 4 a 5 meses, que estava dentro da barriga dessa outra criança, eu acredito que talvez Deus tenha poupado ela de toda essa dor infinita que ela poderia viver. Também podemos pensar que essa criança poderia ser uma grande revolucionária em pró da luta contra os estrupos, com a luta em pró de tantas mães e tantas crianças que sofreram com isso. Nós não podemos limitar o poder de Deus. Nós não podemos, através de uma circunstância dessa, culpar um ou outro. A gente tem que decidir com o coração de Jesus, com lágrimas nos olhos e com muita oração por essa família, por essa criança que ficou viva e pela criança que se foi. Nós temos que orar para Deus, para que isso não venha mais acontecer e para que nós, humanos, possamos aprender com Cristo,
para que isso não se repita. Para que nós possamos nos render à mente de Cristo e à vida de Cristo em nós, para que possamos ser pessoas melhores. Para que nós não venhamos tomar as nossas decisões, e sim, pensar com a mente de Cristo, viver com a vida de Cristo e amar o próximo com o coração de Cristo.